Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta aí para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e hoje temos mais conteúdos interessantíssimos. Vamos dar uma olhada aí no nosso objeto e detalhamento. A aula de hoje é a aula número 10. Objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e o detalhamento, NAFTA e a hegemonia dos Estados Unidos frente ao continente americano. ALCA, tentativa de integrar o continente americano. Mercosul, Mercado Comum do Sul, integrando as economias sul-americanas. Vamos então para a aula. Muito bem, gente. Então aí, de acordo com o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento, vamos iniciar falando aqui da NAFTA, né? A NAFTA que era o North American Free Agreement, que é o acordo de livre comércio da América do Norte, ok? Então, esse acordo, esse grupo, né, considerado aí um bloco econômico, é um dos mais poderosos do mundo e a gente vai falar sobre eles. Ele concentra lá México, Estados Unidos e Canadá no alto da América aqui, lá na América do Norte. Vamos a alguns dados aí do NAFTA, gente. Lembrando que é o seguinte, como eu estava falando para vocês, o México é aquele último país ali embaixo, né, dos três países que estão enfocados. Aquela parte vermelha que está lá em cima é o Alasca, que faz parte do território dos Estados Unidos. Então nós temos Canadá, Estados Unidos e o México, né? Então o NAFTA é um acordo econômico e comercial. Tá? Ele é formado, como já dissemos aqui mais que uma vez, pelos Estados Unidos, Canadá e México, e foi criado lá em 1º de janeiro de 1994. Vejam só, então, aí na metade lá da década de 90, né? Dos anos 1990. Quais eram os objetivos do NAFTA quando ele foi criado? E aí, daqui a pouco, nós vamos entender por que eu estou falando quais eram, né, e não quais são. Vamos lá, então. Os objetivos eram eliminar barreiras alfandegárias, impostos de importação e de bens e mercadorias. Atenção, eu vou reforçar aqui. Lembre quais são aí os três países. São México, Estados Unidos e Canadá. Tudo bem? Será que são países iguais econômicos? Já vamos analisando à medida em que vamos verificando os objetivos, tá? Vamos aí então continuar com os objetivos. Facilitar o trânsito de produtos e serviços entre os países participantes do acordo. Promover condições para ter um ambiente de competição equilibrada dentro da área de abrangência. Vejam só, a competição equilibrada. Ademais, ampliar as oportunidades de investimento dentro dos países e entre os países participantes do acordo. Temos mais objetivos, né? Mais um objetivo aqui listado: oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos de propriedade intelectual que aplica-se à produção científica e especialmente à produção cultural. Então vejam só, gente, nós temos aí, volta a enfocar, México, Estados Unidos e Canadá. Lembrando que Canadá é um dos países mais ricos do mundo e que os Estados Unidos são, sem sombra de dúvida, aí, a maior potência bélica e econômica, né, de todo o globo. Vamos observar aqui, gente, e falar um pouco aí sobre as relações desses países. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A gente estava vendo a foto aqui nós estamos vendo a foto aqui de Toronto, no Canadá, né? E aí vamos falar um pouquinho lá do Canadá. Possui, né, o país, Canadá, possui elevado padrão de vida, sem sobra de dúvidas. Apresenta um baixo crescimento vegetativo. Então, estão nascendo, na relação ali entre pessoas que nascem, né, nascimentos e mortes, está fazendo com que nós tenhamos poucas pessoas ali, né? É baixo o crescimento vegetativo, baixo o crescimento de pessoas
que nascem em relação às pessoas que morrem. Então nós temos lá um país de padrão altamente elevado, né, de grande economia forte, temos um baixo crescimento vegetativo, e aí isso vai abrir lá as possibilidades, né, de oferta de trabalho para pessoas jovens naquele país, como você já deve ter ouvido falar lá aí ver na internet, ou ter ouvido falar na televisão, aí nas redes sociais. O Produto Interno Bruto do Canadá corresponde a apenas 10% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, continuando a dizer, então, que a gente vai ficar fazendo essa comparação entre esses três países para estabelecer aí um quadro econômico, para a gente poder refletir aí em como que se dá essa relação, né? Vamos adiante aqui e a gente vai verificar detalhes sobre o México. E aí nessa foto maravilhosa aqui você pode observar que nós temos uma cidade aqui bem estruturada embaixo e uma cena de um lugar ali de o que parece com favelas, né? As favelas que nós conhecemos no Brasil ali subindo o morro, né? Essa cidade é Tijuana, tá? No México. É um dos maiores conglomerados urbanos ali daquela região, uma cidade magnífica, de muita população concentrada e também muitos problemas, né? Se você for procurar aí sobre as questões aí dessa fronteira México e Estados Unidos, você vai ver que Tijuana sempre está ali em alguma notícia, né, de algum acontecimento na região. Vamos a alguns detalhes aqui. Então, ainda falando sobre as relações comerciais desiguais ou sobre a desigualdade nas relações entre esses países, né, desse bloco, no México, as importações de indústrias, atividades agropecuárias e mineração são, em sua maioria, destinadas aos Estados Unidos. Então, só lembrando do mapa, a gente sabe que o México está ali diretamente colado, né, colado nos Estados Unidos. Então, vamos ver de novo, exportações, né? As exportações de indústrias, atividades agropecuárias e mineração são, em sua maioria, destinadas aos Estados Unidos. Algumas empresas dos Estados Unidos instalam filiais na fronteira para reduzirem custos com salários, impostos e restrições ambientais. Então, ali estando próximo da fronteira, né, uma indústria se aproveita ali da proximidade com essa região e aí tem uma série de questões ali que interessam a indústria e que então elas se mantêm ali naquele espaço. Mais alguns detalhes aí sobre essa relação desigual, né? Agora falando de comércios, adquire matérias-primas e mercadorias a custos reduzidos e vende produtos industrializados produzidos em território mexicano. Então há uma desigualdade ali nessas atividades, mesmo esses países participando do mesmo bloco, né? Mesmo eles estando ali colados, vejam que, apesar de estarem dentro do mesmo acordo, existem diferenças que demonstram desigualdades que são muito claras. Então, os Estados Unidos, como uma grande potência, de alguma forma se aproveita ali da proximidade e também da política do próprio bloco, não é isso? E aí vende muito mais para o México e obtém muito mais lucro nessa relação do que o contrário. Tá ok? Ali tem outras questões também, gente. Vocês sabem que nós temos um muro entre Estados Unidos e México e isso denota uma vontade de que os Estados Unidos mantenham ali um controle bastante estrito na fronteira, mais para impedir que mexicanos acessem o território norte-americano do que dos americanos acessarem o território mexicano, tá? Então é mais ou menos assim, os Estados Unidos importam muitos recursos naturais do México, fabricam as manufaturas e vendem para o México bem mais caro do que adquiriram ali as matérias-primas, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui numa cidade chamada San José. Eu acho muito bonita, inclusive, essa imagem.
ela é do auditório da Universidade lá de São José. São José é na Califórnia. E São José é uma das mais ricas cidades norte-americanas, tá? É importante lembrar disso. São José tem um detalhe interessante. São de lá os criadores, tanto da Microsoft quanto da Apple. Tá? Então é um lugar bastante famoso por conta do nascimento aí, né, pomposo dessas duas grandes personalidades do mundo tecnológico. Vamos aí a alguns dados, né? Agora para falar do USMCA. Então só lembrar o seguinte agora nesse ponto. O USMCA também ocorre entre México, Estados Unidos e Canadá. Aliás, é o United States Mexico Canada Agreement, né? O USMCA. Então, o USMCA é uma continuidade do NAFTA. Só que, vamos ver aqui os dados, e a gente vai ver que ele é como uma atualização daquele primeiro acordo. Então, o USMCA é um acordo entre os 3 países que nós estamos aqui citando, né, dos quais nós estamos falando, que foi assinado lá em novembro de 2018 e é uma espécie de renegociação e substituição lá do North American Free Trade Agreement, do qual nós estávamos falando antes. Tá? Então, assim, daqueles objetivos, vários daqueles objetivos que nós observamos, eles são mantidos. No entanto, há aí alguma atualização sobre alguns aspectos. Vamos continuar aqui com alguns outros dados sobre o USMCA. Os países integrantes, então, modernizaram o Tratado Comercial para o século XXI, e também teve a criação de um mercado livre, né, de comércio justo e fortalecimento do crescimento econômico na região. Agora, a gente sempre tem que observar, né, aí por atualização literária, através aí dos noticiários, né, das notícias que nós vemos diariamente, outros do que o cinema produz contando a realidade ali naquela região, e entender, né, a partir de todos esses detalhes que a gente observa do que está acontecendo no mundo e naquela região, se realmente há ali um tratamento igualitário, né, naquelas fronteiras e entre esses 3 países que têm situações sociais e econômicas diferentes. Continuando falando aí do USMCA, gente, o que mudou com a assinatura, então, dessa atualização? O novo acordo prevê regras de origem mais rigorosas para fabricantes de automóveis. Tá? Além disso, transfere parte da produção industrial do México para os Estados Unidos e para o Canadá. Ou seja, toda a produção de automóveis e de outros itens que estavam mais concentrados no México passam para os Estados Unidos, ou passaram a ser transferidos para os Estados Unidos e para o Canadá. Ainda temos outras questões de mudanças aí. O Canadá ampliará, né, ou tem ampliado o acesso do EUA, dos Estados Unidos, ao seu mercado de laticínios. Tá? Então observem aí que há acertos para que determinados tipos de produtos, né, sejam mais explorados por um ou por outro, ou tenham o direito de exploração de um ou de outro país, e isso faz com que, a partir do momento que uns assumam esses direitos, outros percam, né? E existe ainda uma previsão para que o USMCA deixe de vigorar no ano de 2034, portanto, alguns anos à frente, não é isso? Então, tudo que estava lá em voga no NAFTA passou a ser atualizado a partir do que foi revisto no USMCA, e isso vai durar até 2034. Não sabemos se a partir de então vai continuar. Se você é atento às questões geopolíticas do mundo, já deve ter percebido que algumas coisas estão mudando muito rapidamente no cenário mundial, não é isso? Especialmente aí entre essas nações que são as mais ricas, que têm poderio bélico
maior, não é isso? Porque elas são mais influentes no mundo, então é tudo muito dinâmico em termos de geopolítica no mundo. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Mercosul. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Vejam aí, nós temos essa bonita logomarca do Mercosul e aqui nós temos a informação de que o Mercosul foi criado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção. Vocês que estudam geografia sabem que Assunção é a capital de um país aqui da América do Sul, que obviamente faz parte aí do bloco, né? Então nós temos aí, a partir de 1991, a criação do Mercosul. O que busca o Mercosul enquanto bloco econômico, né? Ele busca garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países membros através de, aqui temos dois tópicos, eliminação de barreiras alfandegárias e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente. Só para a gente fazer aqui uma visita a alguns conceitos, essa questão das barreiras alfandegárias, não é isso? Diz respeito àquela possibilidade de você entrar em um país vindo de outro, carregando algum tipo de produto ali que você tenha comprado, né? É como se fosse ali uma licença para você fazer uma importação daquele produto, uma vez que você estava lá naquele país, comprou o produto, retornou para o seu país e aí você tem ali as questões alfandegárias. Você deve ter ouvido falar que as pessoas quando vêm de alguns lugares aí, geralmente esses lugares onde as pessoas vão para comprar, né? As pessoas vão muito aos Estados Unidos para fazer compras, porque lá a moeda é diferente e aí como eles são mais poderosos, tem todas essas questões aí de ajustes internacionais, fazendo com que, vou usar aqui um objeto como exemplo, fazendo com que o iPhone lá seja mais barato. Então, digamos que você vá para os Estados Unidos, volte para o Brasil, traga um iPhone. Isso passa da cota, o valor do iPhone passa da cota que você pode trazer para entrar no Brasil de compras. Então nós temos ali a questão alfandegária, que é quando na alfândega as pessoas ali, os profissionais, né, que estão ali para isso, fazem a verificação do que você está trazendo. Eu vou usar uma palavra aqui, eles querem saber se você por acaso, ou aquela pessoa que foi e voltou, por acaso não está fazendo contrabando, tá? Vamos dar uma olhada aqui num mapa para a gente ver a espacialização do nosso Mercosul. Então nós temos aqui a área de verde, tá? Ela é dos países que compõem os Estados-membros que compõem o Mercosul. Observem que nós temos toda a América do Sul aqui representada, de verde os países do Mercosul, aqui, né, desse tom de verde aqui, em tons de azul aqui nós temos os demais países da América do Sul que estão aqui no continente, não fazem parte do Mercosul, e nós temos uma cor diferente aqui, ó, na Venezuela, tá? E a gente vai falar o porquê que somente a Venezuela está aí de cor diferente, ou numa terceira cor. Nós temos os participantes, os não participantes, e por que a Venezuela está aqui nesse tom de vermelho. Vamos observar algumas coisas aqui, alguns detalhes mais voltados para a geografia, né, do lugar. Nós temos uma grande costa aqui, então, brasileira, aqui para leste, né, voltada para o Atlântico. Nós temos aqui essa parte toda da Argentina, chegamos aqui no Chile, essa ponta é banhada tanto pelo Atlântico quanto pelo Pacífico. Essas questões são importantes de serem abordadas, uma vez de que a logística de acesso a um bloco econômico diz muito sobre as possibilidades de sucesso internacional no transporte aí de importações e exportações que nós temos. Então vamos dar uma olhadinha aqui falando sobre a composição do Mercosul. Nós vimos ali quais são os países que fazem parte dele. É importante dizer que a Bolívia
é o mais recente desses países aí em ingresso no bloco do Mercosul, não é isso? E que a Venezuela encontra-se suspensa. Então vejam só, a Venezuela, dos integrantes do Mercosul, lá estava sinalizada de cor diferente, porque em determinado momento, a partir da criação do Mercosul, ela foi suspensa. Isso por deliberação aí dos outros estados membros em uma de suas cúpulas, numa das suas reuniões, tudo bem? E a gente vai entender o porquê que a Venezuela foi suspensa, e isso tem a ver lá com o protocolo de Ushuaia. Vamos dar uma olhadinha numa observação que foi retirada lá do próprio site do Mercosul, tá? Fazendo ali uma justificativa de o porquê, ou justificando o porquê que a Venezuela foi suspensa. Se você acessar lá o site do Mercosul, você vai ver que do lado do nome Venezuela, lá dos países membros, nós temos um asterisco, e o asterisco se refere a esta observação. A República Bolivariana da Venezuela se encontra suspensa de todos os direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado parte do Mercosul, em conformidade com o disposto no 2º parágrafo do artigo 5º do Protocolo de Ushuaia. Deem uma olhada assim que puderem, peçam aí para o professor ou vocês próprios, procurem na internet aí no Google o Protocolo de Ushuaia e vejam do que trata esse 2º parágrafo do artigo 5º. E eu já vou adiantar para vocês, é sobre questões ligadas à democracia, tá? É sobre questões ligadas aí ao direito dos cidadãos, tudo bem? Então nós estamos aí, neste momento da história, acompanhando aí algumas questões que estão sendo desenroladas na Venezuela, e vocês vão entender perfeitamente do que se trata quando acessarem lá o protocolo de Ushuaia. Tudo bem? Vamos lá então ver o Mercosul. Atualmente, o bloco se converteu em uma união aduaneira com países membros e foi definida uma tarifa ou a tarifa externa comum, que é a chamada TEC, em relação às nações não integrantes do bloco. O que seria essa tarifa externa comum, professor Alexandre? Por que essa tarifa é cobrada aí daqueles países que não são membros do Mercosul? É assim, o Mercosul, quando se une nesses países que nós vimos, e aí se juntam em um bloco econômico, eles estabelecem entre os seus estados partes, seus membros, questões que têm a ver aí com importação, com exportação e outras questões relacionadas a essas atividades capitais. Então estabelecem da mesma forma que aqueles países que não fazem parte do bloco, já que os países que fazem parte não pagam algumas taxas, vamos colocar assim, os países que não fazem parte pagam taxas para determinadas transações, tá bom? Então isso é a TEC, ok? Vamos a mais alguns dados aqui agora falando da ALCA. Gente, a ALCA seria a Área de Livre Comércio das Américas. Esse assunto é muitíssimo importante. Por que ele seria, né? E por que ele é apresentado? Porque é, sim, muito interessante do ponto de vista de quem estuda os blocos econômicos, porque há de alguém ter se perguntado por que a América não é unida num bloco econômico, assim como é a União Europeia lá, que tem quase todos, muitos países da Europa que estão ali unidos num bloco. Então, houve já, para alguém que tenha se feito essa pergunta, a tentativa de que toda a América, em suas 3 parcelas, fossem unidas num bloco econômico, tá? Ele teria sido criado, ou ele foi tentaram criá-lo lá na década de 1990. E esse bloco, se ele fosse realmente efetivado, visaria a integração comercial do continente todo, sob a liderança do governo dos Estados Unidos. Tem mais um detalhe aqui sobre esse bloco. Ele seria integrado por nações da América
com exceção de Cuba, justamente por conta das divergências ideológicas com os Estados Unidos, que era justamente aí quem ia liderar o bloco chamado ALCA. Vamos dar uma olhada no mapa. Então, quando a gente fala no continente americano, nós estamos falando nas 3 parcelas que somam, né, que fazem o total da América. Então, nós temos uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul. Eu sempre coloco para relembrar e para vocês verem o quanto é importante a gente estudar lá as bases da cartografia, né, da orientação. Então aqui a parte norte da América, a parte central da América e a parte do sul da América, tá? A parte do sul da América, então, é justamente a parte que nós estamos, que é a parte aqui onde está o Mercosul, do qual nós estávamos falando. Então nós temos aí o total das 3 parcelas da América, que é a América total, o continente americano. Então nós teríamos lá, desde aquela porção dos Estados Unidos, que está mais proeminente lá o Alasca, né? Aquela parte do Alasca faz parte dos Estados Unidos, apesar de não estar emendado, até aquela pontinha lá embaixo, onde está o Chile, que faz parte do Chile lá, né? É a parte mais próxima, inclusive, das Américas lá, com a Antártica. De todos os países, então, das Américas, nós só não teríamos no bloco Cuba, né? E Cuba está ali, aquela partezinha vermelha ali, no mar ali próximo do Mar do Caribe, ali próximo naquela área da América Central. Tudo bem? Então, esta seria a ALCA e essa seria aqui a regionalização dela. E vejam só, seria um bloco poderosíssimo, né? Nós teríamos aí acesso ao Pacífico, acesso ao Atlântico, o Canal do Panamá, que interliga os dois, né? Ali no Panamá também estaria aqui sob nossa proteção econômica, digamos assim. Nós teríamos aqui a Colômbia, que é o único país que é banhado tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico aqui na América do Sul. Tá bom, gente? Então observem só, aqui nós temos países que fazem parte de vários outros blocos econômicos ao redor do planeta, e nós teríamos realmente, seria bastante interessante que a gente tivesse efetivado esse bloco econômico, tá bom? Vamos então aqui, a ALCA, gente, que é a área de livre comércio das Américas, visava estabelecer uma zona de livre comércio no continente americano. As tarifas alfandegárias seriam aos poucos eliminadas, tendo assim a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. Cadê a livre circulação das pessoas? Falando baixinho aqui entre nós. Porém, não é isso? É o próximo ponto que vai falar disso. A livre circulação de pessoas e trabalhadores entre os países integrantes não seria permitida, pois os Estados Unidos da América não permitiriam a entrada de latinos-americanos em seu território. Não é uma novidade, né? Olhando aí para os blocos econômicos, a gente sabe que isso já acontece. O que mais? Grande parte da população latino-americana foi contrária à formação da ALCA, justamente porque nós sabíamos que os Estados Unidos iriam ser os donos de tudo, né? Assim como o país mais poderoso economicamente, teria também uma grande força ideológica sobre todas as políticas do bloco. Tá bom então, gente? Esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima.